Olá, graça e paz, Pastor Ronald de novo aqui, continuando nossa sequência de aulas a respeito dos rudimentos da doutrina de Cristo. Vamos ao nosso texto base para a gente dar continuidade àquilo que nós temos falado, que está na carta aos Hebreus, capítulo 6, a partir do primeiro verso, versos 1 e 2, que diz assim: Por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento de arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isto faremos, se Deus nos permitir. Então, nós estamos abordando essa sequência de aulas a respeito dos rudimentos da doutrina de Cristo. Nós já falamos um pouco a respeito daquilo que é rudimento. Falamos sobre o primeiro rudimento, que é arrependimento de obras mortas. E o que se segue ao arrependimento de obras mortas? Eu quero que já de imediato você abra sua Bíblia comigo. Evangelho de Marcos, capítulo de número 1. Evangelho, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 1. O verso é o 15, palavras de Jesus Cristo, que diz assim: E dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos, e aqui está nosso primeiro rudimento, arrependimento. Arrependei-vos, metanoia, lembra da última aula, e crede no Evangelho. Então, segundo aquilo que nós lemos em Hebreus capítulo 6, e segundo aquilo que Jesus pregava, o que se segue ao arrependimento é a fé, crer. Hebreus 6 diz: prossigamos até a perfeição, não lançando o fundamento de arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. E a primeira coisa que nós precisamos notar aqui é que o arrependimento vem primeiro e a fé vem logo em seguida, como se um estivesse atrelado ao outro. Porque nós não podemos apenas ter uma mudança de mentalidade a partir daquilo que nos alcançou, que é o Evangelho de Jesus. Lembrando que a nossa metanoia, o nosso arrependimento, ele vem através da comunicação do Evangelho, que mostra para nós que nós somos pecadores, que mostra para nós que nós temos necessidade de arrependimento, e logo em seguida nós precisamos acreditar, crer em Deus e ter fé. E a primeira coisa que nós precisamos notar aqui é que a fé em Deus é um dos rudimentos. E a fé em Deus, ela tem algumas verdades explícitas, não implícitas, mas explícitas na Bíblia, que precisam ser anotadas na tábua do nosso coração, para que a gente nunca mais venha falhar naquilo que é rudimentar. Então vamos lá, verdades sobre a fé. A primeira verdade que você deve saber sobre a fé é o que é a fé. E a Bíblia define muito bem o que é fé, no mesmo capítulo de Hebreus que nós estamos estudando, um pouco mais para frente, o capítulo de número 11. Eu quero que você abra aí comigo. Hebreus, capítulo 11. O primeiro verso define o que é fé, o que a gente costuma chamar de galeria dos heróis da fé, é o capítulo de número 11. A gente gosta de dar nomes, né, aos capítulos. Por exemplo, Lucas capítulo 15, a gente fala que é o capítulo dos perdidos e achados, né? Hebreus 11, nós falamos que é a galeria dos heróis da fé. Então vamos lá, Hebreus capítulo 11, verso 1 diz assim: ora, a fé é firme fundamento. Então, crer em Deus não é apenas acreditar numa deidade. Ter fé em Deus não é apenas crer que Deus existe. Isso vai ser falado lá no verso 6 do capítulo 11, depois nós vamos citar esse versículo. Crer em Deus é ter um fundamento de coisas que se esperam, aí a fé num contexto geral, não apenas ter fé em Deus, mas ter fé é crer naquilo que você espera e ter convicção ou prova daquilo que você não vê. Então, a primeira coisa que eu tenho que falar sobre a fé é que a fé não é baseada naquilo que eu vejo. A fé,
baseada naquilo que eu acredito. Mas veja bem, não é apenas acreditar, é viver de acordo com isso. Quando eu tenho fé em Deus, eu vivo de acordo com os ditames e os parâmetros que Deus me define para a minha vida, porque eu creio, porque eu acredito. Quantas pessoas têm se perdido hoje na fé porque elas não conseguem visualizar, se perdem hoje na crença porque elas querem provar, querem tocar, querem experimentar, e muitas vezes o evangelho não é um evangelho de sensações, o evangelho é o evangelho de crença. Eu creio e ponto final. Vai ter dia que eu vou sentir. Nós somos seres humanos dotados de alma, dotados de espírito, que temos ligação com aquilo que é espiritual, temos ligação sim em nosso homem interior com aquilo que vem do transcendente, e vai ter dias que nós vamos sentir, uns vão sentir mais do que outros, mas e terão dias que nós não sentiremos nada. E viveremos como? Se eu não estou sentindo Deus descer aqui agora, eu viverei do que eu creio. Eu viverei do que eu acredito. A fé, ela não se move por aquilo que eu sinto, nem por aquilo que eu vejo, mas ela me sustenta naquilo que eu creio. É a primeira verdade sobre a fé. A fé é firme fundamento daquilo que se espera e convicção de fatos que se não veem. Segunda verdade sobre a fé vai ser uma aula bem didática hoje, separada em tópicos, então você vai anotando aí no seu caderno, volte para você anotar, para você ter isso compilado aí no seu caderninho de estudos, ou até mesmo no verso da sua Bíblia, enfim, aonde você quiser anotar. A segunda verdade sobre a fé é que ela nos dá acesso à graça. Vamos definir primeiro o que é graça. Graça, no Novo Testamento, na Bíblia, no grego, ela tem uma definição básica, o que não a define totalmente, mas tem uma definição básica que graça é favor imerecido. Isso é, eu não merecia receber a salvação, eu não merecia receber o sacrifício de Jesus, eu não merecia ser salvo dos meus pecados por causa da minha natureza caída, por causa das minhas transgressões, mas Ele me deu a graça, favor que não se merece. Ninguém pode bater no peito e dizer que merece qualquer coisa. Ninguém pode bater no peito e dizer assim, Senhor, eu tenho créditos, então eu coloco aqui o meu irmão. Nós recebemos tudo por misericórdia. É óbvio que Deus trata as pessoas que buscam a Deus, Deus trata as pessoas que clamam a Deus, Deus trata as pessoas que têm uma vida com Deus, uma vida de intimidade com Deus, diferente daquelas que não tratam, diferente daquelas que apenas vivem em suas vidas alheias à vontade de Deus. É claro que Deus não tem filhos prediletos no que diz respeito à salvação, Ele não faz acepção de pessoas, mas Ele separa aqueles que buscam a Deus e aqueles que não buscam. A Bíblia diz, quando orardes, fecha a porta do teu quarto e ora a Deus em secreto. O teu Deus que te vê em secreto te recompensará. Quem é que vai ter recompensa? Aqueles que buscam a Deus. Quem vai ter recompensa? Aqueles que vão até Deus e clamam a Deus. Então, nós estamos crendo que nós recebemos de Deus de graça aquilo que custou sangue precioso. Mas deixa eu abrir um parênteses aqui para dizer, a graça não foi de graça. A graça custou um preço alto, um sacrifício alto. Então não desperdice a graça, porque ela custou a vida do Filho de Deus. Mas vamos voltar a falar da fé? A fé, ela nos dá acesso à graça. Abra comigo. Carta de Paulo aos Gálatas. Carta de Paulo aos Gálatas. Aliás, desculpa. Carta de Paulo aos Efésios. Perdão, irmãos. Carta de Paulo aos Efésios. E eu nem podia errar nessa palavra porque eu gosto muito dela. Efésios, capítulo de número 2. Efésios 2. Estou em Filipenses. Hoje você está mais rápido do que eu. É o óculos. Cadê o óculos?
Está aqui, ó, mas eu não gosto de usar. Efésios capítulo 2, verso 8, que diz assim, um versículo bem famoso, que diz assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. O que é dom de Deus aqui? É a fé. Muitas pessoas confundem esse versículo, muitas pessoas, ao longo de muitos anos eu ouvi gente falar que a fé aqui nesse contexto é dom de Deus. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Deus deu a fé para cada um. Está errado. O texto e o contexto vai dizer que o que é dom de Deus é a salvação. Pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, a salvação é um presente de Deus para a humanidade. A salvação. Mas qual é o mecanismo que ativa a salvação? A salvação vem da graça e a graça é ativada pela fé. Eu só tenho acesso à graça a partir do momento que eu creio. Não há outro caminho de salvação. Você vai ouvir os kardecistas dizendo que a caridade salva. Você vai ouvir os católicos apostólicos romanos dizendo que a liturgia deles, né, as exigências que eles fazem, me fugiu o nome agora, salvam. Né? Salvam, dizendo que você tem lá as 7 exigências da Igreja Católica, que passa pela hóstia, passa pela confissão, passa pelo casamento. Aí, se você não tiver essas coisas, você não tem a salvação. E você tem a Bíblia. A Bíblia diz que é pela graça por meio da fé. Então, você não pode achar que vai ter a salvação, vai ter o céu, vai ter coisas que Deus deu para nós, por seus méritos, ou por nada que você vai fazer aqui. Sacramentos, lembrei o nome, tá? Pensou que eu não ia lembrar, né? Sacramentos. Sacramentos da Igreja Católica, que traz a salvação no contexto teológico católico. Então, quando você ouve e você vê aquilo que a Bíblia fala, a Bíblia diz que é pela fé que eu alcanço a graça. Quer mais um versículo? Vamos lá. Romanos capítulo 5. Volta um pouco aí. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5. Eu gosto de abrir com você. Romanos 5, 1 e 2, que diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça. Então, a fé me dá acesso à graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então, o que o apóstolo Paulo está ratificando, confirmando, é que o que me dá a salvação é graça. O que me justifica é a fé. O que me faz alcançar a graça é a fé. Então, a fé me dá acesso à graça. Vamos à terceira verdade? Como vem a fé? Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 10. Carta de Paulo aos Romanos. Já aproveita que está em Romanos, capítulo 10, verso 17. Essa palavra é bem conhecida. Romanos 10, 17. De sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Veja bem, o versículo não diz a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra. Diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra. Só quem traz entendimento para nós ouvirmos a voz de Deus é a palavra de Deus. Em outras traduções vai chamar de palavra de Cristo. Então, a palavra de Cristo, ela produz fé. É a palavra de Deus a respeito de Cristo. Ela produz fé no meu coração. Não existe outra maneira de ser produzida a fé. A
própria palavra em Romanos vai dizer: como ouvirão se não há quem pregue? Como crerão em quem nada ouviram? Isso é, eu vou crer no Evangelho, eu vou crer naquilo que Deus tem para a minha vida a partir da palavra de Deus. A palavra de Deus. Está aqui a importância de nós estudarmos a palavra. Está aqui a importância de nós pregarmos palavra. Não pregarmos aquilo que é conveniente, porque pregar aquilo que é conveniente, eu posso abrir, fazer uma palestra coaching e falar daquilo que é conveniente. Sabe? Quantas não são as pessoas que têm falado aquilo que é conveniente, em detrimento daquilo que Deus quer falar? Que a nossa igreja, que a igreja de Cristo, seja uma igreja que pregue a palavra, doa a quem doer. Que não alivie. Eu não estou falando de massacrar o povo, eu estou falando de doutrinar o povo. Que não alivie no que diz respeito às Escrituras. Porque não é aquilo que o homem produz mentalmente e fala numa palestra ou numa pregação humana, numa pregação humanista, numa pregação voltada para as coisas terrenas, que vai produzir fé no coração das pessoas, por mais bonitas que sejam as palavras. O apóstolo Paulo vai dizer: não fui até vós com palavras de persuasão humana, mas com demonstração de espírito e de poder. Jesus vai falar para os saduceus, que só acreditavam nos 5 primeiros livros da Torá, e ele vai dizer para eles: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. O que acompanha o poder, ou o que acompanha as Escrituras, é o poder. Não existe poder sem as Escrituras, e não existem Escrituras que não geram poder. Então, o que nós precisamos crer na pregação do Evangelho, que produz poder de Deus nas nossas vidas, poder para a salvação, porque o Evangelho não é comida nem bebida, mas é poder de Deus para a salvação daquele que crê. Então, a fé, ela vai ser produzida, ela vai ser gerada no meu coração, a partir das palavras de Deus, a partir das palavras de Cristo. Nesse momento que você está estudando comigo, que você está lendo a palavra, a sua fé está sendo edificada. A sua fé está sendo robustecida, a sua fé está sendo alimentada, a sua fé está sendo fortalecida, a sua fé está sendo corroborada. Deus está falando ao seu coração e Ele está produzindo fé dentro de você. Vamos à próxima verdade do Evangelho? Da fé? Primeira verdade da fé é que ela é fundamento, a segunda ela dá acesso à graça, a terceiro ela vem pelo ouvir. Quarta verdade da fé: a fé, ela é base do relacionamento com Deus. Eu vou te dar 4 textos, 4 textos, que falam a respeito da mesma coisa, só para a gente se alimentar um pouco mais. Abacuque, capítulo 2. Pastor, Abacuque se come com o quê? Abacuque, lá no Antigo Testamento, finalzinho do Antigo Testamento, capítulo 2, verso de número 4. Abacuque 2, 4. Se eu tiver muito rápido para você, você volta um pouco o vídeo, tá bom? Diz assim: eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Abra ainda em Romanos capítulo 1, verso 17. Pastor, quantas palavras em Romanos? Romanos é um tratado sobre fé. Romanos capítulo 1, verso 17, que diz assim: porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Mesma palavra, o justo viverá pela fé. Gálatas capítulo 3. Você vê, quando a Bíblia repete muito uma coisa, ela quer dar ênfase a essa doutrina. Gálatas capítulo 3, verso 1. Ó insensatos, Gálatas, quem vos enfeitiçou para não obedecerdes à verdade, a vós perante os olhos de quem Jesus Cristo foi apresentado como sacrificado?
Só quisera saber isto, vós recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Pela pregação da fé. E mais para frente, ele vai dizer a mesma coisa, o justo viverá pela fé. O justo viverá da fé. Vamos lá, Hebreus capítulo 10, verso 38. Hebreus, um pouco mais para frente, capítulo 10, verso 38, mas o justo viverá da fé, se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Você vê que o versículo é complementado com algumas coisas. Abacuque fala de orgulho, Gálatas vai falar sobre que eles deixaram as doutrinas de Cristo para voltar à lei. Hebreus vai falar sobre recuar e não recuar, sobre desistir e não desistir. Romanos vai falar a mesma coisa e vai dizer, o justo viverá da fé. Por que viver da fé? A base do nosso relacionamento com Deus vai ser a partir da fé. Deixa eu te dar um último versículo a respeito desse tópico, Hebreus. Também Hebreus, capítulo 11, verso 6, muito conhecido, que diz assim, ora, a fé, sem fé, é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. Então, qual vai ser a base do meu relacionamento com Deus? A minha crença, a minha fé. Fé em quê, pastor? Fé em Deus, fé nas Escrituras, fé no Evangelho, fé em Jesus Cristo. Essa é a base do meu relacionamento com Deus. Passando pela salvação, passando pela justificação, sabe? Até as bênçãos que a Bíblia me promete, a partir da graça, a partir de tudo isso vai vir pela fé. Tudo isso vai vir pelo que eu creio. Por isso que hoje a fé tem sido bombardeada. As pessoas querem que você creia em tanta coisa, menos nas coisas de Deus. Eu costumo dizer, e isso não é uma frase minha, mas eu gosto muito de citar essa frase, que você precisa ter mais fé para acreditar na evolução, em Darwin, do que para acreditar que Deus criou todas as coisas. Porque para você crer que o mundo começou do nada e que todas as coisas foram estabelecidas do nada nada vem, e que tudo é perfeitamente encaixado para que haja uma vida, haja a biologia funcionando, a Terra esteja funcionando, a geologia funcionando, tudo funcionando, a atmosfera funcionando de forma perfeita, a partir de um acaso, a partir de um nada. Você tem que ter muita fé para acreditar nisso. Eu prefiro acreditar. E nós cremos e nós sabemos disso, que há um Deus que criou todas as coisas, que estabeleceu o relacionamento com Deus, que foi rompido pela desobediência, pelo pecado, que Jesus veio para nos resgatar, porque havia uma lei espiritual estabelecida pelo próprio Deus. Quem pecar vai morrer. O salário do pecado é morte, mas Jesus veio, derramou seu sangue precioso. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, para nos resgatar das trevas para a sua maravilhosa luz. E agora eu vivo a partir disso. Minha base de relacionamento com Deus é a partir disso. Sem fé, Hebreus 11, 6, sem fé é impossível agradar-lhe. Isso é, eu não posso orar sem fé, eu não posso cantar sem fé, eu não posso ler a Bíblia sem fé, eu não posso ofertar sem fé, esmolar sem fé, fazer caridade sem fé. Sabe, eu não posso fazer essas coisas sem fé, apenas pela religiosidade. Eu preciso crer naquilo que eu estou fazendo. Crer. Eu dou um conselho que não é meu, mas um conselho que é de Josafá. Segundo Crônicas, capítulo 20, diz que Josafá estava cercado pelos inimigos. Josafá foi rei de Judá. E o povo dele era pequeno. E 3 povos vieram contra eles. Os edomitas, que eram de Edom, que era filhos de Esaú, primos de Israel.
E aí vieram os moabitas e os amonitas, juntaram 3 povos, que também eram primos distantes de Israel. Edom, no caso, era irmão de Jacó, que era Esaú, e os outros eram filhos de Ló, sobrinhos netos de Abraão. Esses povos se levantaram para destruir Judá. E Judá ora a Deus. Deus dá uma resposta dizendo, olha, eu vou dar vitória. E antes da vitória chegar, isso é viver da fé. Antes da vitória chegar, ele faz um discurso dizendo, aqui é o conselho, crede no Senhor vosso Deus e estarás seguros. Então, quer segurança? Crede em Deus. Crede nos seus profetas, porque levantou-se um profeta no meio da congregação para dar resposta, dizendo que Deus daria vitória. Crede nos seus profetas e prosperarás. Prosperidade aqui não é dinheiro, prosperidade é êxito. Crede no Senhor vosso Deus e tereis segurança. Crede na palavra de Deus, que é o contexto. Crede na palavra de Deus e vocês terão êxito. Josafá está nos dando um conselho. Vamos ter fé. A crença é a base do meu relacionamento com Deus. Eu posso perder tudo. Se Deus quiser, não vai acontecer, mas eu posso perder tudo. O que eu não posso perder é a minha fé em Deus. O que eu não posso perder é o quanto eu acredito naquilo que Deus fez, naquilo que Deus faz e naquilo que Deus vai continuar fazendo. Vamos continuar? A quinta verdade sobre a fé. A fé não é uma confissão vazia. Tiago, você aproveita que você está em Hebreus, Tiago é logo depois, Tiago capítulo 2, a partir do verso 14, eu vou ler porque é uma leitura um pouco extensa, então eu vou ler logo. Tiago 2,14, meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras. Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, mas não lhe der as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também, a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras, mostra-me a tua fé, sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus? Faze bem. Também os demônios o creem e estremecem. Olha que poder, que poderosa essa palavra. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Porventura nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sacrifício sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Cumpriu-se a escritura que diz, e creu Abraão em Deus, e foi-lhe imputado por justiça, e foi chamado amigo de Deus. Vedes então que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. E de igual modo, Raabe a meretriz não foi também justificada pelas obras, quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem as obras é morta. Muitas pessoas pegam essa palavra de Tiago e dizem que ela contraria a palavra de Romanos, porque o apóstolo Paulo diz que nós não somos justificados por obras, mas por fé. Eu diria que uma palavra complementa a outra. Tiago está dizendo que a fé viva, ela produz obras. Mas a salvação não vem por obras, vem por fé. Mas a fé viva produz obras. O próprio apóstolo Paulo, ele vai falar sobre isso, para você ver que a Bíblia não se contradiz. Em Efésios capítulo 2, o verso 10 diz que nós fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras. No verso anterior, ele diz que a fé, o verso 8 que nós lemos, já no início desse estudo, diz que somos salvos pela graça, por meio da fé, não vem de vós, é dom de Deus. O próximo versículo diz, não vem pelas obras, para que ninguém se glorie. O verso 10 diz, porque fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras. Então, nós não somos justificados por obras, mas a fé produz obras. Quer saber se a fé é verdadeira? Se a fé de alguém é verdadeira? Observe a vida dele. Se ele fala demais e não faz, a fé dele é morta. Se você que está ouvindo esse estudo hoje fala demais
e não faz, sua fé é morta. A fé verdadeira produz obras. A fé verdadeira produz fruto. Vamos ao próximo. Próxima verdade sobre a fé. A fé pode ser aumentada. Deixa eu fazer uma consideração aqui. Você já deve ter ouvido a expressão homens de pequena fé, já? Jesus falou isso algumas vezes, eu não vou citar porque a gente já está com o tempo apertado. Homens de pequena fé. Quando uma dessas passagens, ele expulsa o demônio de um rapaz, mas antes disso, ele está no meio de uma tempestade e os discípulos gritam por ele, e ele diz assim: por que vocês são tão tímidos, homens de pequena fé? Numa outra passagem, ele expulsa o demônio de um rapaz, e eles perguntam em particular por que não puderam expulsar aquele demônio. E Jesus fala para eles: a fé de vocês é pequena. Então a fé, ela pode ser aumentada. Por inúmeras vezes Jesus cita a semente de mostarda e as pessoas dizem assim: se minha fé for pequenininha como a semente de mostarda. Não foi isso que Jesus quis dizer. Jesus estava dizendo: se você plantar a semente de mostarda, ela cresce. A fé é uma semente e pode ser aumentada. Romanos 1,17, a gente já leu aqui, não vou ler de novo, que diz que nós vivemos de fé em fé. Então, há uma medida de fé. Há uma medida de fé que nós recebemos, que nós cremos, que nós produzimos. E essa medida de fé precisa ser aumentada, precisa ser galgada. Como, pastor? Palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Oração. Todas as doutrinas espirituais que nós sempre pregamos. Oração, jejum, palavra, essas coisas aumentam a sua fé. Quando Jesus cita esse jovem que ele expulsou o demônio e porque eles tinham pouca fé, eles não puderam expulsar o demônio, Jesus fala: esse demônio só sai, essa caixa só sai com jejum e oração. Primeiro ele fala de fé e depois jejum e oração. Por quê? O que produz fé? Doutrinas espirituais. Palavra, jejum, oração, sabe? Buscar o Senhor, adoração. Isso produz fé no meu coração. Então, procure aumentar a sua fé. Procure crer mais. Não deixe as doutrinas da incredulidade entrar na tua mente, dizendo que Jesus não faz mais, que não há mais milagres, que Jesus não produz mais, que não existe mais dons espirituais, que é o cessacionismo. Não deixe isso entrar no seu coração. O cessacionismo. A crença de que Jesus não faz mais. De que é só ser salvo e pronto. De que você vai viver a sua vida sem viver experiências extraordinárias. Eu estou aqui para dizer que eu já vivi e vivo experiências extraordinárias de provisão, de livramento, sabe? De visitação. Ah, não, mas o Espírito já mora em mim. Mora, mas ele me visita em arrebatamento de sentidos, em sonhos, em visões, em revelações, em oração. Ele nos visita, ele nos fala, ele produz um ambiente. Aliás, nós produzimos o ambiente para ele, ele vem. Onde tiver 2 ou 3 reunidos, no meu nome eu estarei. Se fechar a porta do teu quarto, o Deus que te vê em secreto te recompensará. Então, você está produzindo o ambiente para que Deus se manifeste. Para que Deus se manifeste. Próxima verdade sobre a fé. A fé, ela deve ser defendida. Segue um pouquinho mais para frente. Judas é o penúltimo livro da Bíblia. É Judas, capítulo único. É tão pequenininho que tem que passar página por página, senão você se perde. Judas, capítulo único. Você vai ver o 1 aí, mas só tem o 1. O verso 2 diz assim: Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Verso 4, porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que converteram em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso Jesus Cristo. Judas está escrevendo a respeito da salvação e ele diz assim: eu quero escrever sobre a salvação, mas eu parei aqui para falar de fé. Vocês precisam lutar pela fé. A sua fé precisa ser defendida com as doutrinas que eu acabei de citar.
Você precisa defender a sua fé. Sabe o que rouba a sua fé? O pecado rouba a sua fé. Satanás deturpa a palavra de Deus para roubar a sua fé. Ele fez isso lá no Éden. O que Deus falou mesmo? E de repente Eva se viu conversando com uma serpente que deturpou aquilo que Deus falou. Na sagacidade da serpente, Satanás deturpa a palavra de Deus. Eu preciso lutar para que a palavra de Deus esteja dentro do meu coração. Escondi a tua palavra no meu coração. Escondi para quê? Para que ninguém roube, para não pecar contra ti. Então, a fé, ela tem que ser defendida. Por que, pastor, que a fé tem que ser defendida? 1 de Timóteo, volta um pouco aí, capítulo 4. 1 de Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo. Capítulo 4, verso 1, mas o Espírito de Deus, expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão, se desviarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Como é que eu perco a minha fé? Quando eu começo a deixar de ouvir a palavra, olha aqui o contraponto. Romanos 10 vai dizer que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10, 17. 1 Timóteo capítulo 4 diz que apostatarão da fé aqueles que começam a ouvir demônios. Ele continua, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Olha, quando eu começo a deixar de ouvir Deus para ouvir secularismo, ateísmo e todos esses ismos que não tem nada a ver com Deus, humanismo, pessoas que dizem que não tem nada a ver, pessoas que dizem que toda religião leva a Deus, pessoas que dizem que o ecumenismo é a salvação, pessoas que dizem um monte de baboseira. Começa a tirar a fé. E quantos começaram na fé e perderam porque não lutaram por ela? Judas, capítulo 1. Aliás, capítulo único, verso 2. Lute diligentemente para não perder sua fé. Lute. Eu estou aqui lutando com você para você não perder a sua fé. Para você não desanimar. Soprarão no seu ouvido para você deixar de crer. Mas é uma palavra de Deus. Eu sinto Deus nessa palavra, nessa hora. Há uma palavra de Deus sendo liberada. Lute pela sua fé. Não desista da sua fé. Não volte atrás na sua fé. Batalhe diligentemente pela sua fé. A sua fé deve ser defendida. Nós precisamos continuar crendo. Verdade sobre a fé. Te dei 7 verdades sobre a fé em Deus. Falei aqui sobre o que a fé é, que ela nos dá acesso à graça, como ela vem, que ela é base do relacionamento, que ela não é confissão vazia, a fé sem as obras é morta. Então, nós falamos sobre tudo isso. Nós falamos também que ela pode ser aumentada e nós falamos que ela deve ser defendida. Então, guarde essa palavra no seu coração, em nome do Senhor Jesus. E na próxima aula, a gente fala sobre o próximo fundamento das doutrinas, o próximo rudimento das doutrinas de Cristo. Deus te abençoe, em nome de Jesus. É tempo de avivamento.